Olá, Indaiatuba, olá, nossa região, todo mundo ligado aqui no canal 26, UHF, a nossa TV Indaiá no ar. E, claro, Papo Livre chegando na sua casa mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho de estar nos recebendo em sua casa e seu lar. Nosso programa de hoje, nossa convidada é a Natália Laranjeira. Ela é maestrina da Camerata Filarmônica de Indaiatuba, entre outras funções. Natália, obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, né, e a oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho que eu faço aqui na cidade. Então vamos começar falando da Camerata. Como é que surgiu isso? Como é que funciona? Bom, a Camerata ela surgiu através de uma conversa entre eu e mais 2 músicos da cidade, e a gente tinha muita vontade de fazer todo o repertório que a gente sempre estudou no conservatório, na faculdade, ter um grupo onde a gente pudesse trabalhar esse tipo de repertório que é a música erudita, né, música clássica. Então surgiu ali numa conversa de café, vamos montar. Aí um conversou com um outro músico da cidade, aí a gente formou a Camerata, assim, completamente da iniciativa de cada um. Aí a gente foi procurando alguns locais para fazer apresentações, né, para a gente poder fazer os concertos, a ponto de começar a pensar numa estruturalização da Camerata. Ela realmente ela surgiu ali da prática, né? Só que a gente começou a ver que para poder realizar concertos e ter ali uma qualidade profissional, a gente precisava ter um CNPJ, ter alguma coisa, ser uma empresa mesmo, ser né? Uma instituição Exatamente. De fato de direito. Então a gente, a partir do final do ano passado, a gente começou a ver essa possibilidade de transformá-la numa associação, né? E aí passamos o começo do ano todo escrevendo estatuto, correndo atrás de patrocinadores e de pessoas com o mesmo ideal, né? E aí, recentemente, agora dia 4 de maio, a gente deu início à Associação Camerata de Indaiatuba, que é a associação que vai coordenar todas as atividades da Camerata. Então a gente agora está realmente se profissionalizando, né, a ponto de conseguir aí oferecer uma bolsa, uma ajuda de custo, porque até então era tudo por nós mesmos, a gente que bancava divulgação, concerto, toda a parte de mídia, até um fazia trabalho de assessor de imprensa, então a gente se dividia ali nas funções. Agora não, agora a coisa está muito mais profissional, né? E a gente está aí com a associação. Atualmente nós somos em 14 pessoas, entre músicos, regentes e produção, e a gente tem também uma pessoa que trabalha com a parte jurídica. Tá. Né? Que a gente já aprendeu que fazer concerto sem contrato não dá certo. É complicado. Né? E aí, então a gente está com esse time, né? Então somos músicos, a orquestra é basicamente de cordas, tá. Então violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. Eu fico regendo e faço a direção artística também. Aí a gente tem a Bruna, que trabalha aí nessa parte da produção jurídica, tudo. Então a gente está crescendo bastante, né? Vocês já fizeram alguma apresentação aqui, fora? Já fizemos. A primeira apresentação que nós fizemos foi no Polo Shopping, que inclusive é um dos nossos grandes apoiadores na cidade. A gente fez um flash mob, que era realmente para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Então a gente estava ali no meio da praça de alimentação, um levantou, começou a tocar, o outro levantou. Legal. E aí começou a apresentação, né, o concerto, e virou um flash mob do flash mob, porque as pessoas que estavam em torno começaram até a dançar, porque uma das músicas era bem animada, é uma música erudita brasileira que tem um ritmo de baião, né, e a gente colocou ali junto uma percussão. Então o pessoal assustou, mas curtiu, e você viu o pessoal ali se mexendo. Foi bem interessante. Aí depois disso a gente teve a série Música na Igreja. Ano passado nós fizemos 2 concertos na Igreja da Candelária, um em agosto e outro em setembro, né? O de setembro foi meio assim inédito na cidade, porque a gente colocou junto com a Camerata mais 2 corais. A gente fez um repertório de música sacra do século XVIII. Né? Era uma música que acho que nunca tinha sido executada aqui, que é o Magnificat do Vivaldi.
E aí a gente deu um jeito, trouxemos, foi assim, uma logística absurda, dar conta ali de quase 60 pessoas ali fazendo música junto. Tivemos até um cravista que veio lá de Vinhedo com um cravo, que é um instrumento ali barroco. Então foi assim, música de altíssimo nível. E todos os nossos concertos, um membro da Camerata faz algum solo de algum concerto. Então a gente já teve concerto de outono, nas 4 estações do Vivaldi. O mais famoso é o da primavera, mas a gente fez o outono, né? E tivemos também o concerto para viola, e esse também foi bem interessante porque muita gente não conhece a viola como instrumento de arco. Conhece a viola da viola caipira, né? Mas a viola de arco foi assim, nossa, que é um violino grande? Não, é uma viola. Então, até nos nossos concertos eu paro um pouquinho, comento um pouquinho sobre a obra, falo um pouco sobre os instrumentos. E a gente fez alguns concertos em Campinas também e em São Paulo, que faz parte da série Música Paulista. Então a gente foi até quase o Natal, até a chegada do Papai Noel a gente fez. Trabalhando também, bastante. Como é que você começou com música? Por que você optou por música? Onde você estudou? Bom, eu comecei a fazer conservatório com 6 anos de idade, né? Não tenho nenhum músico na família, né? Então, na verdade, a grande influência foi o meu avô, né, por parte de mãe, que ele ouvia muito a Big Band, então Glenn Miller, Ray Conniff, então eu ficava lá ouvindo, curtindo os LPs. Eu falei, não, eu quero tocar piano. Com 6 anos eu queria tocar piano, aí eu ganhei um teclado. Aí eu comecei a estudar, fiz conservatório, com 16 anos me formei no conservatório, aí lá em São Paulo, né? Logo em seguida já entrei na faculdade de regência, que assim no conservatório você é meio que obrigado a fazer estágio, né, para poder se formar. E aí nesses estágios eu tinha que assistir concertos, fazer relatório, né? Então eu acabei vendo esse universo, os bastidores da música de concerto, né? Que até parece assim um mundo meio glamouroso, os homens de fraque, a mulherada de vestido longo, né? A gente fala, nossa, será que isso é para mim e tal? E eu comecei a ver que para estar lá é só estudar. O segredo é estudar. Eu falei, olha, eu acho que eu quero reger orquestra. E aí com 16 anos ninguém leva muito a sério, né? Quando alguém chega, uma mulher de 16 anos querendo reger orquestra é meio estranho. A pessoa fala, não, isso não dá certo, não é por aí, vai não. fazer outra coisa, vai... Mas aí eu falei, não, vou fazer. Aí eu comecei a fazer faculdade de regência. Você fez aonde? Eu fiz na FAAN, em São Paulo, né? Tanto que tive 2 grandes professores que então, assim, em plena atividade, que é o Abel Rocha, que ele foi diretor do Teatro Municipal de São Paulo, e a Naomi Munakata, que rege o coro da USESP, que é o coro do Estado. Então eles foram, assim, as minhas grandes influências, né, em época de faculdade, e até surgiu do convívio deles o meu interesse por ópera, né? Uma das minhas paixões é ópera. Então eu já tive algumas oportunidades de reger ópera, pretendo trazer ópera para Indaiatuba. Vamos ver aí. Ópera é uma coisa bem erudita mesmo, né? Uma coisa bem pouco difundida. Sim. E não é todo mundo que gosta. Eu costumo... Agora, não gosta porque não conhece ou não conhece porque não gosta? Pois é. Eu confesso que eu não gostava. Né? Até conhecer, eu não gostava de ópera. Eu falava, nossa, que coisa mais chata. Meia hora depois para falar eu te amo, sabe? Fica aquele diálogo e sem fim, aquela música que você não entende para onde está indo, roupas de época, em outro idioma, em alemão, em francês, italiano, russo. Então, eu não gostava. Mas aí, a partir do momento que eu comecei, deixa eu ver do que se trata essa história. Então, fulano que gosta de ciclano, tá. E aí você começa a entender a estrutura e aí vai se tornando algo tão apaixonante. E para quem gosta, né, de reger ópera é o que existe de mais completo, porque você tem que estar preocupado com a orquestra, com os cantores,
com a marcação de cena, com o figurino. A última pessoa que os cantores vão estar olhando é para você, porque eles vão estar preocupados em outras coisas e você vai ter que estar assim, sempre muito atento. E aí tem o timing das coisas. E aí às vezes aparece bailarino pulando na frente. Então reger a ópera é uma loucura, mas eu gosto bastante. Nós estamos conversando aqui hoje com a Natália Laranjeira, ela que é maestrina da Camerata Filarmônica de Indaiatuba, uma iniciativa de jovens músicos aqui da cidade. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta a gente continua falando com ela e vamos conhecer um pouquinho mais dessa moça que é apaixonada por ópera. Não saia daí. De volta com o nosso Papo Livre. Hoje um Papo Livre muito gostoso com a Natália Laranjeira, maestrina e uma das idealizadoras da Camerata Filarmônica de Indaiatuba. Natália, nós estávamos falando no primeiro bloco, você contando que você é apaixonada por ópera, e até eu torci o nariz, porque ópera é uma coisa meio... né? E ela sofre do efeito Tostines, né? Ela é chata porque a gente não conhece ou a gente não conhece porque ela é chata. E você disse que também não curtia até entender e conhecer. Você teve uma experiência também na montagem da Orfeu e Eurídice. Como é que foi essa experiência? Olha, foi uma das primeiras experiências que eu tive com produção de ópera. Então não foi só fazer a parte musical. A gente teve que correr atrás também de captar recursos para viabilizar todas as restas. Ao todo foram 5 récitas, né, que nós fizemos. Então, toda a parte de escrever o projeto, levar para o patrocinador, conseguir captar, ter o recurso, fazer figurino, cenário, tudo. Foi um trabalho muito... desgastante, mas ao mesmo tempo também que rendeu grandes frutos para outra associação que eu trabalhava, né? Então foi uma experiência muito legal. Uma associação lá de São Paulo. Isso, uma associação lá de São Paulo, que é a Associação Coral da cidade de São Paulo, né? E toda a ópera, ela foi feita com coro amador, que era o coral da associação, e os solistas e os músicos da orquestra eram profissionais, né? Então, as partes mais pesadas, os personagens principais, todos foram contratados, né? E o coro, que também tinha grande participação na ópera, foi o coro da associação. Falando em coro, você estava me contando aqui que você fez, foi a Carmina Burana que você fez com a população também, com a comunidade. Isso, um trabalho bem interessante que essa associação que eu trabalhei, eles continuam fazendo, né, é trazer a plateia para o palco. Uhum. Então, até pessoas que nunca se imaginaram cantando esse tipo de repertório, passam a ter a oportunidade de cantar, conhecer e estar ali nos maiores centros musicais do Brasil, né? Se não da América Latina, porque o Carmina Burana, quando nós fizemos concertos na Sala São Paulo, no Teatro Municipal de Paulínia, né? E fizemos, além do Carmina Burana, a 9ª Sinfonia do Beethoven, que é também maravilhosa. Fizemos em parceria com a Baquiana Filarmônica, do maestro João Carlos Martins. Sim. Fizemos também na Sala São Paulo e no Auditório do Ibirapuera. Então a gente conseguia ali um coro de 240 vozes. Nossa. Todo mundo aprendeu ali naqueles meses de ensaio, mas a grande maioria sem nenhuma experiência musical. Não lia partitura. Nada, nada. O máximo de experiência era cantar no chuveiro. Que legal. Claro que a gente às vezes tinha um ou outro aluno de música que, interessado ali na proposta, acabava se juntando a nós. Mas a grande maioria era o pessoal da comunidade. E tinha gente que demorava 3 horas para chegar até o ensaio, porque morava no extremo leste ou no extremo oeste de São Paulo. E a sede lá da associação era no centro, né? Então tinha gente que realmente deixava de pagar o dinheiro da condução para ir a pé, para, sabe? É um trabalho muito bonito que eles realizam lá, né? Aí eu resolvi trazer essa proposta para Indaiatuba também. Que legal. Você tá planejando fazer isso onde? Na verdade, já é um trabalho que existe desde fevereiro, né? Na Igreja Santa Rita. Né? Contei lá com o apoio do Padre Chico, que gostou da ideia, que era de fazer uma missa
uma missa solene, nos moldes das missas antigas. Das missas antigas, onde o Kyrie, o Glória, era tudo cantado por coro e orquestra. Isso foi uma tradição que se perdeu, né? É verdade. Hoje em dia, com a missa carismática, você no máximo vê uma banda, um cantor, e sempre algo puxando para o lado pop. Aí eu falei, por que não fazer uma missa solene numa ocasião especial, onde o coro cante, né, canto gregoriano, música do século XVIII, XIX, XX. E aí ele topou a ideia. Aí em fevereiro a gente iniciou o trabalho com um coral e esse coro também não tem nenhum pré-requisito, basta ter vontade de cantar e, claro, compromisso, né? Compromisso de estar presente. Em todos os ensaios e tal. Então sou eu e a Laura Duarte, que é uma soprano maravilhosa também daqui de Indaiatuba. Inclusive, a carreira dela está indo muito bem, voltou recentemente da Europa, né? E aí eu consegui ela ir para o meu time para a gente poder fazer esse trabalho. E aí ela dá aula de técnica vocal, né? Para aprender a trabalhar a questão da respiração, de criar uma musculatura para o canto. Então ela está fazendo esse trabalho muito bem. E você tem alguma experiência no exterior? Tenho sim. Eu fui fazer cursos sempre na área de regência orquestral, né? E uma das grandes oportunidades que eu tive foi de ir para a República Tcheca. Olha aí. E lá as orquestras têm um nível altíssimo, né? E você tem a oportunidade de fazer o que a gente não tem no Brasil, que é de praticar repertório. Né? A gente, quando se forma numa faculdade de regência, infelizmente, não são todas as faculdades que têm uma orquestra, um coro para você praticar ali. Então, muitos maestros se formam maestros de RGCD, né? Que é um absurdo, que é um absurdo. Ou pior, regente de YouTube. Né? E aí eu falei, não, eu preciso juntar aí um dinheiro, fazer alguma coisa e ir para fora, porque lá você tem a oportunidade de ter uma orquestra como cobaia para você testar e um professor, um orientador ali do seu lado, falando, não, testa isso, testa aquilo, esse jeito não funcionou. Então, assim, foi acho que em 2011, 2010, 2011, que eu fui para lá para ter essa experiência. Aí aproveitei a viagem, já fui conhecer, já fui assistir ópera, fui fazer mochilão. Mochilão. Me conta uma coisa, eu tenho um amigo meu, que é muito gozador, e ele diz o seguinte, que ele ainda quer provar a tese de que a orquestra toca sem o maestro. Olha, eu vou te dizer que dependendo de alguns maestros até toca mesmo. Na verdade, toca sem maestro. Porque tem alguns maestros que às vezes a música é tão complicada, ou não teve tempo de estudar, de se preparar, ou já é um repertório que é muito conhecido pelos músicos. Eles já tocaram aquela mesma música umas 30 vezes, com 50 maestros diferentes, então eles tocam sozinhos, do jeito deles. O maestro, qual é a finalidade dele na regência? Ele dá o toque pessoal na interpretação, é isso? Também. O maestro tem algumas funções bem específicas, né? Que é a de manter o pulso, de manter o andamento, todo mundo tocando ao mesmo tempo e junto, né? Outra é a de dar entradas e cortes. Então, por exemplo, numa orquestra inteira, nem todos os momentos todos os músicos estão tocando. E eles têm a partitura ali na frente e eles estão lendo só o que eles estão tocando. Eles não sabem o que o oboé, a flauta, os outros instrumentos estão tocando. Então, às vezes, eles têm ali 3 minutos em silêncio, um monte de pausa. Então, ele precisa saber qual o momento que ele vai precisar começar a tocar. Né? Porque às vezes ele pode até ficar contando lá, mas se perde. Às vezes aparece na partitura 200 compassos de espera. Aí ele só senta ali e fica esperando, né? A grande entrada. Então o maestro é responsável por avisar ele, olha, agora você vai entrar. Ou cortar, né? Ele também corta alguns instrumentos que não estão mais tocando. Outra função importante é o equilíbrio da orquestra em termos de sonoridade. Então, por exemplo, numa música onde está tudo muito piano, um instrumento não pode sobressair mais do que o outro. Então, ele também é responsável por esse equilíbrio
entre os instrumentos da orquestra. E aí, claro, tem a parte da interpretação, que é, por exemplo, faz um pouquinho mais lento ali, ou acelera, ou aqui eu quero um som um pouco mais pesado, né? Toca tudo com um arco um pouquinho mais no talão, que a gente chama, né? Que é essa parte de baixo do arco, ou usa a ponta do arco para produzir um outro som, né? Então a gente vai meio que coordenando tudo isso. Então o maestro ele é muito importante, sim. Não dá para tocar sem maestro, quer dizer, dá se for um grupo de câmara, que são grupos menores, um trio, um quarteto. Mas foi só uma provocação. Mas olha, e com a perspectiva agora de música, a gente observa que a cultura brasileira ela está muito, ela é uma, em termos principalmente de música, ela é gigante, ampla, né? E como você mesmo disse, na questão religiosa, a música de câmara, a música erudita, ela está meio apagada. A própria música popular brasileira está dando espaço para um monte de coisa comercial, esse lixo comercial que aparece nos principais veículos de comunicação. Sim. Como é que você avalia esse processo? Olha, é um processo que a gente tenta reverter por meio de algumas iniciativas educacionais, né? Então, que é a formação de público para a música erudita. Então, a gente tem aí uma série de projetos que já acontecem, né, em vários lugares, que pegam, por exemplo, a criança na fase de formação de opinião, na fase de formação de valores e tudo mais, e tenta trazê-la um pouquinho para esse mundo da música erudita. Então, através de palestras, né, tem muitas escolas municipais, estaduais, que já aderiram aos projetos de algumas orquestras que levam os seus alunos, né? E aí as orquestras têm um programa especial para mostrar que música erudita também é interessante. Então a gente tem aí orquestras que trabalham junto com grupos teatrais. Então eles pegam as crianças, levam, agora você vai reger, né? Então aí vem um palhaço ou vem alguém fantasiado de instrumento musical e aí tem todo esse trabalho de despertar o interesse da criança. Aí tem também isso numa fase assim mais adulta, né? Que é quando você faz palestras, workshops, tenta levar essa música para as demais pessoas. Então, assim, são projetos que já existem, projetos que, inclusive, a Camerata quer colocar aqui na cidade. Está ali no estatuto da nossa associação, essa parte da formação do público. E tem uma outra coisa, que é a de mesclar repertórios. Por exemplo, em alguns nossos concertos, a gente faz música popular, né? A gente pega uma música... Benito Guareschi que tinha esse hábito. E funciona muito bem, funciona muito bem. A gente chegou a fazer Beatles, Coldplay, né? Algumas músicas internacionais que as pessoas ouvem e reconhecem. Uau, como assim? Uma orquestra tocando isso? Legal. E a gente mostra que é possível fazer nessa outra linguagem também. E todos os nossos concertos a gente tenta inserir também um pouquinho de música erudita brasileira. Então a gente pega aí compositores que trabalharam temáticas nacionalistas e também começa a colocar nos nossos concertos para ver se surge aí o interesse, né? Legal. Parabéns pela iniciativa, Natália. E você fica convidada desde já a participar do nosso programa em outras oportunidades e trazer as novidades da Camerata para nós. Sim, agradeço a oportunidade e queria até convidá-los. Dia 22 de maio, agora concerto na Igreja Santa Rita, a partir das 19h30. E dia 25, quem quiser acompanhar também a Camerata, a gente vai se apresentar na Igreja Santa Rita de Campinas. Dia 25. Dia 25, 8h30 da noite, junto com os Meninos Cantores de Campinas, que é um coro infantil que eu rejo, e eles são, assim, mega profissionais, cantam super bem, parece coro de anjo. Que bacana, que bacana. Estarei lá em Campinas, com certeza. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a você de casa. Claro, foi um prazer estar com você até agora. E nós nos vemos no nosso próximo encontro. Não desligue a televisão, porque mais programação do nosso canal 26 UHF está aí na telinha do canal 26, já disse, da TV Indaiá. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Até lá.